Imagine uma ilha onde vulcões se encontram com o oceano e florestas tropicais escondem segredos de eras distantes. Sim, isso não é um lugar de conto de fadas. É reunião. Difícil de acreditar, mas esse pequeno canto da França, localizado no Oceano Índico, muitas vezes fica à sombra de seus vizinhos mais famosos, como Maurício. Mas, como se revelou, Reunião não é apenas praias e cocos. Aqui vivem pessoas que orgulhosamente compartilham seu legado cultural, uma mistura de tradições africanas, indianas e europeias. Você já se perguntou como é estar à beira de um vulcão que pode acordar a qualquer momento? Ou como é caminhar pelas ruas onde cada casa pode contar sua história, desde o passado colonial até a turbulenta luta pela independência? Neste vídeo, vamos mergulhar no incrível mundo de Reunião, onde você descobrirá suas deslumbrantes maravilhas naturais, eventos históricos e, claro, as pessoas que tornam essa ilha verdadeiramente única. Prepare-se para uma jornada emocionante por um lugar que vai te surpreender com sua beleza e diversidade. Quando ouvi falar pela primeira vez sobre a Reunião, pensei que era apenas mais um resort de praia exótico, onde se pode relaxar sob as palmeiras com um coquetel na mão. Mas, como se revela, essa ilha é não apenas um paraíso para os amantes do sol, mas também um verdadeiro tesouro cultural. Sim, você não ouviu errado. A Reunião é um departamento ultramarino da França. À primeira vista, pode parecer que os habitantes desta ilha apenas desfrutam da vida, mas, na verdade, eles são cidadãos franceses. Imagine como é viver em um paraíso tropical, mas ao mesmo tempo ter acesso ao sistema social e à cultura da Europa. Isso cria uma mistura única de tradições e costumes, onde as influências africanas, indianas e europeias se entrelaçam em uma dança contínua. É claro que não pude deixar de notar como isso se reflete na culinária local. Imagine um curry com um toque francês e especiarias exóticas. Mas nem tudo é tão simples quanto parece à primeira vista. A reunião também enfrenta seus desafios relacionados à busca por identidade em meio à diversidade cultural. É interessante como, em um pequeno ponto no mapa, estão concentradas histórias que podem falar sobre questões globais e a luta pelos direitos humanos. Portanto, ao passear por esta ilha, não se limite a admirar as paisagens deslumbrantes, mas também ouça o sussurro de sua história, que ressoa em cada canto. Você já se perguntou como é viver em uma ilha que parece flutuar entre dois continentes? Reunião, localizada a apenas 700 quilômetros a leste de Madagascar e a 200 quilômetros de Maurício, é como um turista perdido que esqueceu para onde estava indo. É um lugar onde a natureza não só presenteou com paisagens exóticas, mas a história também deixou suas marcas. Na verdade, essa proximidade com ambos os continentes não poderia existir sem um rico intercâmbio cultural. Lembro-me de ter ficado impressionado enquanto passeava pelos mercados, como os moradores trocam de um idioma para outro com facilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aqui, você encontra pessoas que falam fluentemente francês, malgache e crioulo, e isso não é apenas uma demonstração de poliglotismo, mas uma verdadeira harmonia de culturas. Assim, ao observar esse caleidoscópio, fica claro que Reunião não é apenas um oásis para descanso. É uma ilha onde história, cultura e natureza se entrelaçam em um padrão único que não pode passar despercebido. Portanto, se você decidir visitar esta ilha, não se esqueça de que cada pedra e cada rua guardam histórias esperando para serem contadas. Vamos falar sobre o vulcão Piton de la Fournaise, um verdadeiro gigante que, como um artista nato, está sempre se apresentando no palco da natureza. Este vulcão, um dos mais ativos do mundo, entra em erupção várias vezes ao ano. A cada vez que decide mostrar seu espetáculo de fogo,
os moradores já estão prontos para essa exibição. Claro que não sou vulcanólogo, mas observar os fluxos de lava se erguendo da Terra é como assistir a um fluxo vivo da história, que se transforma a cada erupção. Imagine, você está a uma distância segura, sente um leve cheiro de enxofre e ouve os retumbos da Terra, como se o próprio planeta estivesse decidindo lhe contar algo importante. O vulcão é como um bom e velho amigo que sempre está pronto para surpreendê-lo com algo novo, enquanto você apenas fica ali, observando, prendendo a respiração. Além disso, sua atividade atrai não só cientistas, mas também turistas que desejam ver como a natureza pode ser ao mesmo tempo destrutiva e criativa. E lá está você, à beira da cratera, sendo tomado pela sensação de que não está apenas em uma ilha, mas na fronteira entre o terrestre e o celestial, onde cada olhar revela novos horizontes. A reunião não é apenas praias e frutas exóticas, mas também fenômenos naturais poderosos, como o vulcão Piton de la Fournaise, que nos lembra que a natureza está sempre em movimento e nunca para. Portanto, se um dia você se encontrar nesta ilha maravilhosa, não perca a oportunidade de se aproximar deste monumento de força e ver como ele continua a escrever sua história. Mas o vulcão não é a única maravilha que a reunião tem a oferecer. Aqui, diretamente nesta ilha, está o Piton de la Fournaise, o pico mais alto do Oceano Índico, e acredite, ele não carrega esse título à toa. Com uma altura de 3.070 metros, fala por si só, e quando você está aos seus pés, parece que está diante de um gigante prestes a se levantar e sair para uma caminhada. Não é apenas uma montanha, é uma verdadeira obra-prima para alpinistas e amantes da natureza. Eu garanto, se você ama aventuras, conquistar esse pico será um verdadeiro desafio para você. E sim, ele tem uma atmosfera única. Enquanto você sobe suas encostas, o vento sussurra em seus ouvidos histórias de valentões que um dia tentaram alcançar seu cume. Aqui, você pode encontrar tanto turistas quanto moradores locais, que compartilham suas impressões como se falassem de um velho amigo. E claro, não se esqueça das vistas deslumbrantes. Do topo, a panorâmica é de tirar o fôlego, como se alguém tivesse espalhado diante de você um imenso tapete de verdes e nuvens. Portanto, se você está em busca de um lugar onde possa se sentir parte de algo maior do que sua vida cotidiana, o Piton de la Fournaise será uma verdadeira descoberta para você. Este pico não é apenas uma altitude, é uma oportunidade de ver o mundo a partir de uma perspectiva completamente diferente. E quem sabe, talvez seja aqui que você encontre a inspiração para suas próprias façanhas. A diversidade natural de Reunião é algo impressionante. Imagine-se caminhando por florestas tropicais, onde as folhas são tão verdes que parece que acabaram de sair de uma sessão de fotos. Aqui, nestas florestas, cada passo é um encontro com algo novo. Flores vibrantes que parecem ter escapado de um desenho animado, e pássaros exóticos cujos cantos lembram uma sinfonia da natureza. Se você ama cachoeiras, aqui você simplesmente se perderá em sua grandiosidade. As quedas d'água, despencando de grandes alturas, criam um som hipnotizante, como se a própria natureza estivesse tentando lhe dizer algo. E claro, não podemos esquecer dos cânions, que parecem ter sido esculpidos na terra com uma faca gigante. Quando você olha para baixo, o coração dispara de medo e encantamento ao mesmo tempo, como se você fosse testemunha da própria arte que a natureza cria. Mas espere, isso não é tudo. As paisagens alpinas que podem ser encontradas em altitudes elevadas fazem você refletir sobre quão diversa pode ser a natureza. Aqui, você pode ver picos cobertos de neve e, um pouco abaixo, vales verdes que criam um contraste, como se um artista tivesse usado tintas demais em uma única paleta.
Então, se você está procurando um lugar para não apenas descansar, mas realmente se mergulhar na beleza e na diversidade da natureza, Reunião é exatamente o que você precisa. Esta ilha é como uma coleção de todas as obras-primas da natureza em um só lugar, e cada canto conta sua própria história única. O Parque Nacional de Reunião é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da proteção ambiental. Mais de 40% do território da ilha está listado como Patrimônio Mundial da Unesco, e isso não é à toa. Imagine se adentrando em um mundo sagrado, onde cada planta e animal não são apenas elementos da paisagem, mas parte de um complexo ecossistema que até mesmo Darwin invejaria. Aqui você pode encontrar espécies únicas de plantas que não crescem em nenhum outro lugar do planeta, como se estivessem se escondendo do mundo neste canto do paraíso. A flora e a fauna de Reunião são um verdadeiro achado para zoologistas e botânicos, já que muitas espécies são endêmicas, ou seja, ocorrem somente aqui. Eu sempre me impressionei com a capacidade da natureza de criar tais obras-primas. Por exemplo, neste parque, você pode se deparar com flores exóticas que parecem ter sido pintadas por um artista extraordinário e não pela própria natureza. E quanto às aves, os pássaros de Reunião cantam de tal forma que suas melodias podem ofuscar qualquer concerto em uma grande sala. E sim, não podemos esquecer que este parque não apenas protege a vida selvagem, mas também preserva monumentos históricos e culturais. Em suma, se você deseja ver como a natureza e o ser humano podem coexistir em harmonia, não perca a oportunidade de mergulhar nessa atmosfera incrível. Cada passo aqui é como uma viagem ao passado, onde você pode sentir como a natureza vivia antes da intervenção humana. O clima de Reunião é um verdadeiro capricho da natureza, capaz de surpreender até os viajantes mais experientes. Na costa, você será abraçado pelo calor e pela umidade do sol tropical, como se estivesse em um resort onde praia e coquetéis não são apenas um sonho, mas uma realidade. Mas não se apressem em comemorar. Ao subir algumas centenas de metros, você entra em um mundo completamente diferente. O clima montanhoso, com frescor, onde até mesmo no inverno é possível encontrar neve. Imagine, durante o dia, você desfruta dos raios quentes do sol e do som das ondas, e à noite, ao se aventurar nas montanhas, se enrola em um casaco enquanto observa as estrelas ao fundo das cúpulas nevadas. É como se fossem duas ilhas em uma só. Nesses momentos, você percebe o quão diversa é a natureza. Quando subi pela primeira vez nas montanhas, tive a sensação de ter chegado a um outro mundo. Ao redor, vales verdes, vistas deslumbrantes e o ar fresco e puro que parece encher os pulmões com nova energia. É nesse instante que você começa a entender que reunião não é apenas sobre a natureza, mas também sobre os contrastes que fazem refletir. Portanto, se decidir visitar esta ilha que incrível, não se esqueça de levar tanto o traje de banho quanto roupas quentes, pois aqui a natureza está sempre pronta para surpreender. Ao mergulhar na atmosfera de reunião, você não pode deixar de notar como a diversidade linguística reflete sua cultura. O idioma oficial aqui é o francês, o que é bastante esperado, considerando o legado colonial. Mas se você realmente quer sentir o sabor local, vale a pena estudar o crioulo. É como se você estivesse em uma festa onde todos tentam mostrar suas habilidades, misturando francês com palavras africanas e indianas. Por exemplo, a palavra Mali não é apenas um termo, mas sim a personificação do espírito local, significando tudo ficará bem. O crioulo soa como uma melodia, preenchendo o ar com acentos e entonações únicas que podem confundir se você não estiver preparado.
Lembro de ter tentado pedir algo em um café e, em vez do habitual bonjour, ter dito bonjour Mali, o que fez o barista apenas sorrir, enquanto eu me senti como se tivesse acabado de aprender um feitiço em uma língua inexistente. A comunicação com os habitantes locais se torna não apenas divertida, mas também uma experiência enriquecedora. Além disso, o crioulo não é apenas uma forma de se comunicar, é também a chave para os corações dos moradores. Você pode notar como os rostos deles iluminam quando você tenta pronunciar algumas frases. É como se isso abrisse portas invisíveis, levando a histórias e tradições verdadeiras que estão guardadas em sua cultura. Portanto, se você planeja visitar Reunião, não se esqueça de aprender algumas palavras em crioulo. Isso não só ajudará você a evitar momentos constrangedores, mas também pode, quem sabe, ajudá-lo a fazer novos amigos que se alegrarão em compartilhar com você seu mundo único. Quando cheguei pela primeira vez à reunião, fiquei impressionado com a incrível paleta de culturas que coexistem aqui. Imagine como, em um pequeno território insular, vivem os descendentes de franceses, africanos, indianos, chineses e malgaches. Não é apenas uma comunidade multinacional, mas uma verdadeira festa cultural. É como se você tivesse pousado em um festival internacional onde cada um traz suas tradições, músicas e cozinhas, criando um grande e vibrante caleidoscópio. Lembro-me de que, em uma das festividades locais, experimentei um curry feito com uma receita indiana e logo em seguida saboreei um arroz malgache que parecia ter sido preparado com um ingrediente secreto chamado felicidade. Cada garfada era como uma pequena história, contando como diferentes povos se fundiram em uma cultura comum. Nas ruas, você pode ouvir os gritos da fruta siriguela, uma espécie local, e conversas animadas em crioulo, enquanto, não muito longe, alguém prepara samosas ao som de música indiana. Este é um lugar onde as tradições se cruzam como rios, e cada canto respira uma história que abrange séculos. Se você quiser entender reunião, basta passear por seus mercados. Lá você pode não apenas comprar frutas exóticas, mas também sentir como a história e a cultura se entrelaçam em cada produto. Portanto, prepare-se para que esta viagem seja não apenas uma descoberta gastronômica, mas também um deslumbrante mergulho cultural que você nunca esquecerá. Agora que mergulhamos na diversidade cultural de Reunião, vamos falar sobre algo que une todas essas tradições: a comida. A culinária francesa com toques insulares reina aqui, e isso não é exagero. Imagine só, em uma mesma mesa podem coexistir pães franceses requintados e currys picantes que fazem você esquecer todas as dietas. Sempre acreditei que a comida não é apenas uma forma de saciar a fome, mas uma verdadeira arte, e em reunião essa regra se aplica plenamente. Os samosas, resquedos com batatas macias e especiarias, explodem em sabor a cada mordida, e os frutos do mar frescos, preparados com ervas locais, fazem você se sentir como se acabasse de pescá-los no oceano. E as frutas exóticas? Ah, isso é uma história à parte. Eu provei mangas que eram doces como um sonho, e abacaxis cuja suculência poderia lavar qualquer estresse. Nesta ilha, cada refeição é como uma pequena expedição ao mundo dos sabores, onde a elegância francesa encontra o vibrante tropicalismo. E se você pensa que vai apenas fazer um lanche, provavelmente terá que planejar um verdadeiro tour gastronômico para experimentar tudo o que este incrível canto do mundo tem a oferecer. Reunião não é apenas uma ilha, é um verdadeiro paraíso gastronômico, onde cada refeição se torna um evento e cada prato uma história que vale a pena contar. Como se estivesse em um nítido contraste com as ilhas vizinhas, a Ilha Reunião surpreende ao permitir que você desfrute da natureza
sem temer criaturas venenosas que poderiam tornar sua viagem menos agradável. Sim, ao contrário da Austrália ou de Madagascar, onde cada movimento da grama pode resultar em um encontro com algo bastante sinistro, na reunião você pode passear tranquilamente pelas florestas tropicais, sem se preocupar com cada galho que se mexe. Li certa vez que os locais brincam. Na nossa ilha, a coisa mais perigosa é exagerar nos samoças. E convenhamos, isso é bastante fofo. Além disso, isso cria condições excelentes para um descanso em família. As crianças podem correr, escalar árvores e explorar a natureza, sem o medo de serem picadas por algo com espinhos venenosos. Imagine como é maravilhoso passar tempo com a família, desfrutando do ar fresco e das vistas deslumbrantes, sem se distrair com medos e preocupações. A natureza aqui é verdadeiramente generosa, e ao caminhar por paisagens pitorescas, você pode se concentrar em simplesmente aproveitar o momento. Sim, é realmente um paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Portanto, se você está procurando um lugar para relaxar e cuidar da sua saúde, a reunião é exatamente o que você precisa. Vamos falar sobre as praias de Reunião, que à primeira vista parecem verdadeiros quadros tropicais. Areia branca como a neve, palmeiras e água que brilha sob o sol como a mais cara das esmeraldas. Mas, a realidade não é tão simples. Sob a superfície dessa idílica cena se esconde um grande problema: os tubarões. Isso mesmo, essas criaturas tão graciosas quanto assustadoras habitam as águas ao redor da ilha e fazem com que os moradores locais fechem as praias às sete chaves. Em muitas delas, infelizmente, você não poderá simplesmente mergulhar nesse mar azul turquesa. As autoridades locais chegaram até a instalar sinais de advertência que informam sobre a proibição de nadar. Lembro-me da primeira vez que vi esse sinal. Fiquei parado, olhando para as ondas perfeitas e pensando: por que vocês estão me impedindo de aproveitar este paraíso? No final das contas, em vez de brincar na água, tive que me contentar em caminhar pela areia e contemplar esses lindos, mas inseguros, horizontes. Claro, é possível tentar encontrar lugares seguros para nadar, mas eles não são muitos, e você terá que gastar tempo procurando. Portanto, se você está planejando um descanso na praia, não se esqueça de levar um bom livro e protetor solar, porque, provavelmente, você terá que simplesmente relaxar na areia e apreciar a vista, em vez de nadar. Mas, no fim das contas, quem disse que descansar é só nadar? Concorde, às vezes, estar em contato com a natureza e ouvir o som das ondas já é maravilhoso. E agora, vamos nos transportar para mais um lado surpreendente de reunião, que sem dúvida fará seu coração bater mais forte: o parapente. Sim, você não ouviu errado. Isso não é apenas uma diversão, mas uma verdadeira meca para os amantes do voo. Imagine só, você está na beira de um penhasco, o vento bagunçando seus cabelos, e sob você, uma vista de tirar o fôlego dos paisagens vulcânicas e do oceano sem fim. Graças aos ventos fortes e ao relevo único, Reunião é considerada um dos melhores lugares do mundo para o parapente. Eu, claro, nunca voei, mas observei aqueles ousados que desdobram seus parapentes e sobem aos céus como aves que encontraram a térmica perfeita. É um espetáculo simplesmente hipnotizante. Então, se você decidir se aventurar nesse esporte radical, prepare-se para uma verdadeira dose de adrenalina. Você vai planar sobre rochas e vales, enquanto paisagens incríveis se desenrolam sob você, que parecem ter sido feitas para pôsteres. E mesmo que você não tenha coragem de fazer o salto, pode simplesmente se sentar na beira do penhasco, beber um coquetel e invejar aqueles que estão voando. E se tiver sorte, talvez um deles até faça uma acrobacia para você.
Enfim, se você está procurando um lugar para unir seu amor pela natureza e um pouco de emoção, Reunião é exatamente o que você precisa. Quando soube pela primeira vez que Reunião não é apenas uma ilha exótica, mas parte da França, fiquei agradavelmente surpreso. Imagine, você está no coração do Oceano Índico cercado pelo serviço europeu ao qual todos estamos acostumados. Cidadãos da União Europeia podem vir para cá sem visto, como se estivessem apenas indo à loja da esquina buscar uma baguete. Isso, aliás, torna Reunião uma excelente opção para quem quer escapar da rotina cinzenta e aproveitar as cores vibrantes da natureza tropical, sem passar pela longa burocracia de obtenção de visto. É um verdadeiro paraíso para os amantes de praias ensolaradas e atividades ao ar livre, e ainda assim você não precisa preencher uma montanha de papéis como se estivesse se preparando para uma reunião do Parlamento Europeu. Além disso, se você decidir deixar todas as suas preocupações no continente e vir para cá, não precisará se preocupar com a barreira do idioma. Os locais falam francês e geralmente têm prazer em ajudar, mesmo que você não tenha a pronúncia perfeita. Portanto, se você quer que suas férias sejam tranquilas, Reunião pode ser o destino ideal para sua próxima viagem. E lembre-se que aqui, perto de vulcões pitorescos e praias sem fim, você também pode encontrar um pouco do charme europeu. Não é incrível? Mas não se apresse em pensar que a Reunião é apenas um paraíso para turistas com bolsos sem fundo. Sim, você está certo. É uma das ilhas mais caras do Oceano Índico. Aqui, entre cachoeiras deslumbrantes e montanhas verdes, o padrão de vida é semelhante ao de uma boa cidade europeia. Então, infelizmente, os preços também são compatíveis. Se você está planejando uma viagem com orçamento limitado, esteja preparado para pagar em um café local o mesmo que pagaria por um jantar em um restaurante respeitável em Paris. E os preços de acomodação podem surpreender até os viajantes mais experientes. Os hotéis aqui, em geral, têm uma aparência luxuosa, mas por esse prazer você terá que desembolsar uma boa quantia. Claro, você pode tentar economizar, mas esteja preparado para escolher entre um hotel na periferia e a necessidade de se deslocar ao centro com transporte público, que, por sinal, nem sempre segue o horário. Mas não desanime. Nesse esplendor existem suas vantagens. Os altos preços dos serviços e produtos mantêm o nível de atendimento em um patamar bastante aceitável. Portanto, se você estiver disposto a gastar um pouco, não só terá férias luxuosas, mas também um atendimento de qualidade. No entanto, se você decidir abrir mão do luxo e quiser explorar a ilha com um orçamento limitado, eu recomendaria procurar os mercados locais. Lá você pode encontrar não só frutas frescas, mas também saborear comidas de rua deliciosas sem grandes gastos. Isso lhe proporcionará a oportunidade de sentir a verdadeira atmosfera da reunião e não deixar um bolso esvaziado. Reunião não é apenas uma ilha, é um verdadeiro coquetel cultural, onde as tradições francesas se misturam com a natureza selvagem e vulcões, criando uma atmosfera única. Cada cantinho aqui respira história e exotismo. Então, se você ama viajar e explorar, prepare-se para uma verdadeira descoberta. Você já viu um vulcão entrar em erupção contra o fundo de uma floresta tropical? Esse espetáculo faz o coração parar e nos faz perceber que a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e temível. E sim, em meio a toda essa beleza você pode se deparar com festivais locais, onde melodias contagiosas fazem você querer dançar, mesmo que não saiba. E agora, vamos falar sobre você. Qual fato sobre reunião mais te impressionou? Escreva nos comentários. Estou sempre curioso para saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer mais descobertas sobre os lugares mais inusitados do mundo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.
Juntos, vamos abrir novos horizontes e mergulhar em histórias fascinantes.